Começando o Campeonato Mineiro em um 2026 muito importante, com grandes desafios para as nossas equipes. Henrique André está ao vivo nos estúdios da Itatiaia para as primeiras informações do Atlético aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, muito boa noite, Henrique. Boa noite, Cirilo. Para quem está acompanhando a turma do Bate-Bola, sextou e o Atlético, né, com mais 2 reforços na área, já estão em Belo Horizonte, onde realizaram exames médicos. O primeiro deles, o Michael, que ontem, durante a turma do Bate-Bola, a gente trouxe a fala, chegou em Confins por volta de 6h30 da noite. Jogador de 28 anos, que estava defendendo o Corinthians, pertence ao Shakhtar Donetsk e vai assinar um contrato de empréstimo com o Atlético. Foi capitão do Corinthians na Copa do Brasil, lá com o Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil. O Michael, jogador de 28 anos. O outro é o Alaminda, jogador de 22 anos, equatoriano, estava no futebol belga e chegou por volta de 00h40 em Confins. Nosso Igor Varejano estava lá pela Itatiaia, registrou tudo, chegou falando galo, viu, Cirilo? Então, estava bem brifado o Alaminda, que é um ponta-direita que o Atlético bota muita esperança, porque é aquele ciscador, aquele que faz o 1 contra 1. Então é mais um reforço importante para o time do Jorge Sampaoli. Outras 2 situações de mercado. A gente já vinha trazendo aqui na Itatiaia e ela vai se confirmar em breve, quem sabe amanhã no máximo. Ângel Preciado, lateral direito da seleção equatoriana, 27 anos, está disputando... tá defendendo, melhor dizendo, o Sparta Praga da República Tcheca, e as conversas estão bastante adiantadas por detalhes para assinar o contrato. E o mesmo podemos dizer de Vitor Hugo, jogador de 21 anos, meia, que está emprestado ao Santos até 31 de julho, mas que já há um acordo para que o Vitor Hugo defenda o Galo. Ele pertence ao Flamengo e virá em definitivo para o Atlético. O Flamengo deve ficar com o percentual do Vitor Hugo. Cirilo, para esta situação acontecer, o Atlético entrou num acordo com o Santos e vai ceder um dos seus jogadores, Gabriel Menino, tá? Que chegou no ano passado envolvido na negociação do Paulinho, o atacante que foi para o Palmeiras. Assim como aconteceu com o Patrick, ele fez 45 jogos pelo Galo, não se firmou, foi alvo de algumas críticas aí, principalmente no final da temporada. Então o Gabriel Menino sendo emprestado ao Santos por uma temporada. E este empréstimo com o Santos tendo direito de compra, opção de compra, no final então de 2026. Vem o Vitor Hugo em definitivo, vai o Gabriel Menino por empréstimo. Como você observa essa troca de meio-campistas Alexandre Simões? Olha, o Cirilo, por características, né? O Gabriel Menino perde espaço no meio de campo do Atlético, porque a função que ele exerce, o Galo tem o Alan Franco, o Galo tem o Alexander, o Galo traz o Maicon, e eu acho que o Sampaoli vai usar o Igor Gomes também como um segundo volante, e foi inclusive o melhor momento dele com a camisa do Atlético, foi sob o comando do Sampaoli na reta final do ano passado, mais ou menos como segundo volante. O Gabriel Menino perde espaço porque são jogadores que mostraram mais do que ele, e aí eu incluo o Maicon, que jogou pelo Corinthians, e até porque o Gabriel Menino foi meio... Sabe aquele freio de mão puxado? O Gabriel Menino, eu acho que foi meio isso. A história dele no Atlético é muito pobre. Então, o Atlético traz o Vitor Hugo, que surgiu muito bem no Flamengo, mas ainda carrega a marca de aposta, mas é um jogador interessante, porque com o recuo do Igor Gomes, e eu acho que isso vai acontecer, a gente pode cravar que o Galo, como meia atacante, fica com Scarpa, e o Bernard, que é um cara meio híbrido, né? Joga como lado de campo, centralizado. E o Vitor Hugo, eu prefiro ele nessa função. Eu prefiro o Vitor Hugo mais adiantado do que o Vitor Hugo mais recuado. Então eu acho que é uma troca interessante, justamente porque você manda um jogador que não deu certo, pelo menos nesse primeiro momento, o Gabriel Menino não deu certo no Atlético, e traz um jogador em quem o Sampaoli confia muito, e que pode exercer uma função que o Atlético não tem no grupo, porque o Vitor Hugo é aquele, a gente chama ponta de lança, mas é aquele cara grandalhão, né? Aquele cara rompedor, aquele cara que forma, né? Isso, exatamente. Então, quer dizer, se o Sampaoli confia e é ele quem comanda, é ele quem é o treinador, eu acho que é uma troca muito válida pro Atlético. Ô Cirilo, e ele pode ganhar outra opção, né, para essa posição, que é o Lucas Assad. A gente veio falando sobre isso, o jogador chileno que fez 22 anos ontem, ele pertence à Laú.
Universidade de Chile, é o meia, né? O tradicional aí, camisa 10, vem despontando, é uma joia chilena e por isso a Laú tá dificultando bastante a negociação, tá pedindo aquele dinheiro a mais, né, Simões? Mas conversando com pessoas do Atlético, ainda há uma grande expectativa para que o Lucas Assad também seja reforço para o Sampaoli. E o Assad já é diferente do Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo é mais aquele que a gente pode chamar de rompedor, né? O Assad já é mais o cara que pensa o jogo, né? Aquele meio habilidoso, que cria a situação, que pifa. Então, quer dizer, seria interessante também, porque é um jogador com uma característica diferente, né? Não é tanto Scarpa, mas é um jogador mais ou menos assim, um jogador que tem a técnica como ponto forte, né? O Vitor Hugo, não é que não tenha técnica, mas o Vitor Hugo é mais aquele ponta de lança, aquele cara, quase um centroavante, né? E sobre a história da lateral direita, aí nós estamos falando da urgência, né, Simões? Porque é um setor que já teve problemas nesse ano e com o Saravia saindo, precisava de uma reposição e assim, contratar o Preciado para a vaga do Saravia, que não foi titular no ano passado durante todo o tempo, seja por aspectos técnicos ou físicos, sobe o nível, né, Simões? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Então, quer dizer, é uma posição que o Atlético precisa, e eu acho que até com certa urgência, né? Assim como o primeiro volante, né? Então, quer dizer, é uma situação que o Atlético precisa resolver e o ideal é que seja da forma mais rápida possível, né, o Cirilo? Porque a gente acabou de falar aqui sobre o Campeonato Mineiro, que vai ser o Campeonato Brasileiro, a Série A, paralela ao Campeonato Mineiro. E esse paralelo é menos de 20 dias, cara. Hoje é dia 9, não é isso? Isso. O Campeonato Brasileiro, a primeira rodada 28. É dia 28. 19 dias. Exatamente, 19 dias. Pouco mais de 2 semanas para o Atlético estrear na Série A do Campeonato Brasileiro. E simplesmente contra o Palmeiras. Só isso, a partir desse mês. Ô Henrique, Oi. Evidentemente que ao longo do programa, tem segundo tempo ainda, nós vamos projetar time pro fim de semana. Sim. Vai ter muita gente perguntando no chat aqui justamente sobre isso, já podemos antecipar um cadinho alguma coisa, né? Turma vai ter que ter paciência, né? Nessa história de um campeonato, de um calendário diferente, de uma pré-temporada se misturando ao campeonato estadual e um brasileiro já também se misturando ao campeonato estadual. Esse primeiro momento é pensar em molecada, em time reserva. Primeiro momento não é a cara do time que vai ser titular nas principais competições, né, Henrique? A profissão de repórter, ela fica mais complicada ainda quando você tem o Sampaoli como técnico do clube que você cobre. Por quê? Quando você já tem todas as peças à disposição, já é difícil saber a escalação que o Sampaoli vai pôr em campo. Agora, numa primeira rodada de Campeonato Mineiro, primeiro jogo de temporada, né? A gente não sabe o time que ele vai colocar em campo. O que eu consegui apurar, Cirilo? Que o Sampaoli vai deixar de fora aqueles principais jogadores do elenco, né? A gente pode falar de Hulk, pode falar de Dudu, pode falar de Everson e outros. O Atlético vai fazer uma mesclagem para esse jogo contra o Betim às 6 horas da noite do domingo, mas vai usar também aí a garotada, né? Alguns jogadores que vêm despontando. Tem Cauã Soares, tem Murilo, tem Vitão, tem o Pacini, que todo mundo quer ver, né? Lateral esquerdo, que a princípio vai ser o reserva do Renan Lodge. Tem o Cissé, que vem agradando muito, e tem outros jogadores também. Então vai ser uma mescla, mas para esta rodada eu acho que vai prevalecer a garotada em campo. Cara, assim, para Atlético e Cruzeiro, acho que não faz qualquer sentido queimar largada nesse começo de temporada. E os clubes certamente vão adotar essa história, né? E acho que por parte do torcedor também é importante reforçar isso, essa história da paciência que estamos destacando. Primeiro, Simões, vai ser a chance de ver muitos jovens atletas, né? De tirar a pressão dessa transição base profissional, que é outra realidade. Tem muito menino que destrói na base e chega no profissional, infelizmente não consegue mostrar o seu potencial, e tem outros que não sentem nada, né? Parece que estão jogando uma pelada de fim de semana. Então, assim, pro torcedor que vai ver as primeiras rodadas aí do estadual, cara, muita paciência, pouca cobrança, não é hora de cobrar resultado, show, que o centroavante da base faça 4 gols, assim, não é hora disso. E os clubes também, tá? Tem que adotar esse discurso. É hora de tirar a pressão, é hora de botar moleque para ganhar rodagem, é hora de botar os meninos em campo, é hora de adequar fisicamente o elenco, hora de administrar isso tudo, porque este momento, este janeiro, não é o momento que vai refletir o que é a temporada. Vale pro Atlético, vale pro Cruzeiro também. No caso do América é diferente porque a Série B tá lá pra frente. Muita paciência nesse momento, tá? Pro torcedor que vai estar presente nos estádios. Moleque matou uma bola de canela, não quer dizer que ele é o pior jogador do mundo. Moleque fez um gol de bicicleta, não quer dizer que ele é o melhor do mundo. Muita calma nessa hora, esse começo de ano. Até pra nós aqui, as análises, elas têm que ser feitas com muita calma.